Meus irmãos, a paz do Senhor, Mateus 24:36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Meus irmãos, os pré-tribulacionistas usam muito esse texto para dizer que a igreja será tirada antes da aflição, justamente porque você tem uma equação aqui, não é? Os filhos, Noé e seus filhos e sua família não passaram pela tribulação, mas os outros passaram. Meus irmãos, é muito importante compreendermos bem o texto. O que Jesus ele quis dar aqui foi uma informação concernente à vinda. Ele vai dizer o seguinte: porém daquele dia e hora, ninguém sabe. Não há como saber. Mas ele vai relatar algo que vai acontecer para que ele então possa vir. Ele não deu o dia nem a hora, mas ele vai nos situar biblicamente o tempo em que estaremos vivendo quando isso estiver para acontecer. Quando você abre Zacarias, principalmente aqui, porque nós lemos esse finalzinho aqui, vai dizer o seguinte: então, estando dois no campo, verso 40, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada um e deixada a outra. Aqui ele não veio ainda não. Tem gente que acha que isso aqui já é a vinda de Jesus levando um e deixando o outro. Não é? Quem dera se o arrebatamento fosse 50%. Mas aí, ele estava dizendo que isso iria acontecer. Um seria levado e o outro deixado. Uma seria levada e outra deixada. Quando ele tivesse para vir. Você já ouviu falar que a Bíblia se responde com a Bíblia? Ora, que coisa interessante. Aqui em Zacarias 14, Jesus vem também, né? Porque o 14, verso 4, diz assim: naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente e para o Ocidente, né? Não. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, e outra metade se apartará dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis como fugiste do terremoto nos dias do rei Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos contigo, ó Senhor. Veja que ele veio aqui, tá? Vamos voltar lá no verso 1 do próprio capítulo 14, aqui de Zacarias. Diz assim: eis que vem um dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Opa!
Tem alguma coisa aqui que nós lembramos lá de Mateus? Sim. Aqui disse que 50%, metade da cidade sai para o cativeiro. Isso nunca ocorreu em nenhum fato histórico. Não tem nenhum fato histórico registrando isso aqui. E às vezes você pega comentário de Bíblia, né? Vai lá no rodapé, no ano tal, o rei assírio ou o rei babilônico levou... Não, esse aqui nunca aconteceu, isso vai acontecer. O que lá diz, lá em Mateus? Será levado um e deixado outra. Será tomado uma e deixada a outra, não é isso? O que está dizendo aqui? Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso dela. Então você teve... Jesus está dando uma profecia lá em Mateus, que ela já estava profetizada aqui em Zacarias, porém lá em Mateus ele vai dar detalhes. Né? Aqui falou que saiu a metade, mas que metade? Metade de jovens e homens para o trabalho? Não. É uma metade para desestabilizar, não é? Onde tiver um casal, tira um deles para haver pranto naquela casa, porque há, por parte da ONU, um projeto de dividir Jerusalém ao meio e dar aos palestinos. Aí você diz assim, mas hoje isso é impossível. Sim, hoje é impossível. Mas nações não democráticas vão assumir, potências não democráticas vão assumir o controle do mundo. E elas vão fazer isso aqui, ó. Vão dizer que vão resolver o problema da Palestina, né? Quando isso aqui acontecer, Jesus não deu dia e hora, mas ele vai dizer que está próximo, não é? Ele vai dizer, está chegando no dia e hora, eu não vou te dar não, mas eu vou te pincelar aqui, olha, a minha volta como será. Veja que lá foi levado para o cativeiro, Jesus não impediu, não é isso? Por que ele não impediu? Aqui, por exemplo, ó, então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada um e deixada a outra. Tem gente que fala assim, o arrebatamento é 50%, querido, quem dera. Há tanto mito sobre arrebatamento, né? No dia do arrebatamento, os aviões vão cair, mas será que todo piloto é crente? E o copiloto, porque no avião tem o piloto e tem o copiloto. E ainda tem o piloto automático, né? Porque os aviões vão cair, os carros vão bater. Os carros, até eu acredito que o carro que tiver um servo dirigindo e ele for santo, não é? Nasceu de novo. Ele vai subir para as nuvens para encontrar com o Senhor que está descendo. Mas, por quê? Porque você tem a parte do reino que será governadora e você tem a parte governada. Aquele servo, aquela serva que não alcançou média espiritual, vai receber o reino como a parte governada, não é? O que vai subir é aquele que vai receber coroa, que vai receber de Deus condição para ser rei e sacerdote, para fazer parte do governo. Então, meus irmãos, voltando aqui ao assunto de um será levado e outro será deixado, metade da cidade, né, será levada para o cativeiro e o restante permanecerá nela. O que diz Lucas 21, 24? E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Ora, isso aqui, como que aquilo lá, tem uma data para acontecer.
Então, quando completar o tempo dos gentios, não é? Quando é que o tempo dos gentios se completa? Quando houver um cativeiro em Jerusalém, metade da cidade sair para o cativeiro, a outra metade ficar, uns for levado e outros for deixado. Isso aqui não é arrebatamento como o pessoal prega e faz aquela festa, irmão, cuidado, porque você pode ir ou você pode ficar, que é 50%, quem dera fosse 50%, e quem dera 50% da igreja fosse nascido de novo. Ah, se 50% da igreja fosse nascido de novo, meus irmãos, seria uma bênção. Você tem às vezes 2, 3, 4% da igreja nascida de novo. Quem dera, não é? Mas o que é dito sobre os levados? Aqui os levados são levados para o cativeiro, viu, irmãos? E os deixados? Isaías, capítulo 4, verso 3. E será que aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém será chamado santo? Todo aquele que estiver escrito entre os vivos em Jerusalém. Que coisa, hein? Escrito entre os vivos em Jerusalém. Por quê? Porque você vai ter justamente isso, né? Metade vai para o cativeiro, muitos deles morrem lá no cativeiro de novo, né? Porque houve vários cativeiros, mas a metade permanece em Jerusalém. Quando isso acontece, meus irmãos, quando isso acontece, olha, Jesus está para vir, né? Está para chegar. Você tem aqui em Daniel 12, 12, bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Por quê? Porque é o período em que Jesus desce, né? Conforme está em aonde? Zacarias, né? Nós vimos lá em Zacarias. Em Zacarias você vê que tem uma sequência. Eis que vem um dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada. E as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará. Dá a impressão que logo que isso acontecer, sai. Não vai acontecer. Vai passar um tempinho. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte apartará para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias do rei Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos contigo, ó Senhor. Veja, irmãos, que primeiro acontece o cativeiro, metade é levado para o cativeiro, metade é deixado. Aí passa-se aqui, a aflição ela acontece até os dias do terremoto, né? Até os dias em que eles vão fugir, em que o Monte das Oliveiras se abre. Aí é que ele desce sobre o Monte das Oliveiras, conforme nós vimos aonde? Atos dos Apóstolos 1, 11. Os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando, né, para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir.
Onde é que eles estavam? No Monte das Oliveiras. O que foi dito lá em Zacarias? Que o Monte das Oliveiras seria fendido e então o Senhor desceria, colocaria os seus pés no Monte das Oliveiras, não é isso? Pois é justamente o que é dito aqui. Ele vai descer como vocês viram ele subir, só que é sobre o Monte das Oliveiras. E ele vai descer para levar uma igreja? Não. Ele vai descer para poder estar com ela. Então os santos, santificados, nascidos de novo, recebem corpos novos, os mortos ressuscitam, e isto só acontece na última trombeta, não é? Como que você vai ter ressurreição antes da última trombeta? Ah não, mas a última é a quarta para a igreja, meu querido, isso é interpretação perigosa. A Bíblia nunca disse isso. Paulo diz que, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, não é? 1 Coríntios 15, 51, 52. Mas seremos transformados ante a última trombeta, porque os mortos ressuscitarão, não é? Perante a última trombeta. Jesus disse que vai ser no último dia. Aí você vai lá na quarta trombeta que as pessoas dizem, o que acontece? Não é dito nada sobre morte e ressurreição. Mas quando você vai lá na última trombeta, que é a sétima, que Paulo disse, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, aos Coríntios 15, 51, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados para o encontro nas nuvens com o Senhor, que volta para celebrar a ceia no monte de Sião, conforme já foi dito, não é? Em Isaías 25, versos 6 a 10. Aí você vem na quarta trombeta, que é a alegação de muitos, e o quarto anjo tocou a sua trombeta, Apocalipse 8:12, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. O que aconteceu aqui? Só a terça parte dos astros sendo feridos, para que não brilhasse, só isso. Que é a alegação deles, que é nessa trombeta que a ressurreição acontece. Não acontece. Ela acontece na última, porque na última você vai ver que acontece, não é? A última trombeta que olha, Apocalipse 11, verso 15. Tocou o sétimo anjo a sua trombeta e houve no céu as grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do Senhor, do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Aí, onde é que fala de ressurreição aqui na sétima trombeta? No verso 18. E iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos. Olha, o tempo dos mortos? Sim, na sétima trombeta, não na quarta. Para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos seus santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Pois é, meus irmãos, que coisa, não é? As pessoas preferem crer naquilo que os homens dizem. E eles dizem que o Senhor revelou, que o Senhor mostrou. E isto passa a ser uma nova Bíblia. E essa nova Bíblia passa a anular a Bíblia. Porque a Bíblia diz que é no último dia, na última trombeta, que metade que sai, conforme disse Zacarias, é metade da cidade de Jerusalém. Metade que fica é metade da cidade, não é? Deus tenha misericórdia, abre os nossos olhos, porque
Nós lemos muito pouco, irmãos. Lemos muito pouco. Buscamos pouco, examinamos pouco. Deus nos abençoe. A paz do Senhor.